Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus. Paz do Senhor, queridos, amém? A mensagem que eu queria dividir com vocês hoje é justamente sobre mudança de vida. Como que a gente muda para melhor a nossa vida. Em que momento nós precisamos entender que nós temos a necessidade de mudar para melhor. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. E nesses estudos todos que eu estava fazendo, Isaías me chamou muita atenção sobre como que, em que momento que ele decidiu que a vida dele precisava mudar para melhor. Lá em Isaías 6, versículo 1, todos acharam? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio da sua fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu chego à tua presença, meu Pai, para te agradecer pela oportunidade de mais uma vez ministrar a tua palavra, meu Deus. Sei que aqui tem homens, mulheres, meu Pai, que buscam mudar as suas vidas para melhor, meu Pai. Meu Deus, que nesse momento, Pai, o teu Espírito Santo esteja no controle de toda a situação, meu Pai. Qualquer coisa, qualquer aresta, qualquer palha, meu Deus, que impede o teu mover, meu Deus, dentro desse lugar, meu Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus, meu Pai. Neste momento eu quero me reconciliar contigo sobre qualquer coisa, meu Pai, que me impeça, Deus, de ministrar a palavra na plenitude do teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo toque o coração daqueles que precisam ser tocados pela tua palavra, meu Deus, porque quem vivifica é o teu Espírito Santo, meu Deus. A letra simplesmente ela mata, mas o teu Espírito vivifica nos corações, e esse é o meu desejo em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Meu irmão, Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. O nome dele em hebraico significa: o Senhor é a fonte da salvação. Olha só, isso fortalece cada vez mais o fato de que está lá em Jeremias, que diz que desde do ventre da tua mãe eu te escolhi, as nações te dei por profeta. Ou seja, todos nós, meu irmão, eu e você, somos predestinados a vencer, e todos nós temos um projeto dado por Deus para a minha vida e para a tua vida. O nome de Isaías já significava, já dizia aquilo que ele seria, ou seja, um profeta que anunciava o Senhor, que era a fonte da salvação. Isaías, dentro da Bíblia, no livro hebraico, na Bíblia hebraica, ele é considerado entre os profetas maiores. O livro dele é o primeiro, o livro de Isaías, o grande evangelista do Antigo Testamento, como eu já falei. E se nós formos estudar a vida de Isaías, nós vamos ver que ele era filho de Amós. Não o Amós, o profeta Amós com S que está na Bíblia, o outro Amós com Z. E o nome de Isaías é falado na Bíblia 13 vezes com relação a ser filho de Amós. O que isso significava? Isso significava que Isaías era uma pessoa de importância. O pai dele era um escriba dentro do governo. Eles eram de uma família proeminente do governo de Israel. Isaías era um cara que tinha um cargo, um alto cargo dentro do governo de Israel. Ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa de uma condição social
muito importante. Ele era esposo de uma profetisa e tinha 2 filhos. E isso também faz referência a muitas pessoas, muitas mulheres que nós vimos dentro das igrejas, que hoje são as pessoas que clamam por suas famílias. Hoje dentro das igrejas a gente vê muitas mulheres buscando ao Senhor. Os maridos, alguns falam mal, outros não falam nada, mas para ele está bom a vida que ele está levando. Ele está lá na vidinha dele, a mulher dele está vindo na igreja. Ele não conhece, ele não sabe muitas vezes o clamor daquela mulher em função da família, querendo salvar a família. A mulher de Isaías era uma profetisa. A Bíblia nos ensina isso. Isaías, como eu falei, tinha um cargo na corte, um alto cargo na corte. Ele é disparado, considerado o principal escritor hebreu. Isaías era um poeta, era um cara, era um estadista, era uma pessoa inconformada com a maldade no mundo. Isaías era um cara assim. Mas o interessante é que, mesmo diante de todas essas circunstâncias, Isaías ainda não tinha vivido o amor de Deus, ainda não tinha sido alcançado pelo poder de Deus. Isso aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Foi aí que Isaías teve uma transformação de vida, onde a glória do Senhor alcançou a vida de Isaías. Nós estamos dispostos a mudar de vida? Até que ponto nós estamos dispostos a mudar a nossa vida, mudar os nossos hábitos, mudar para melhor, nos aprofundar mais na comunhão com Deus? Isaías, aconteceu isso, ele diz ali, no ano em que morreu o rei Uzias, ele descobriu, ele conheceu a glória do Senhor. Deus agiu poderosamente na vida de Isaías. Talvez, quando ele estava na comodidade da vida dele, alto cargo, alto salário, pessoas importantes do lado, talvez ele não tenha percebido a importância que Deus se fazia na vida dele, ou precisava se fazer na vida dele. Quando ele perdeu o rei Uzias, provavelmente ele tinha uma relação com o rei Uzias muito importante, porque naquele momento de desespero, talvez de sofrimento, ele abriu o coração, ele quebrantou muitas pessoas. A gente sabe que vem pela dor, não vem pelo amor. E nós aprendemos com Isaías justamente isso. Como que nós descobrimos quando nós precisamos mudar a nossa vida para melhor? Primeiro, quando Deus age poderosamente em nossa vida. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele diz ali que ele teve uma visão extraordinária do templo do Senhor. Assim foi com Paulo também. Paulo também, ele estava indo a caminho de Damasco, perseguir os cristãos. Ele queria prender, matar os cristãos. Era um camarada que odiava o povo de Deus. E de repente, no meio do caminho a Damasco, quem apareceu para ele? Jesus Cristo apareceu. Ou seja, Deus apareceu e se revelou na maneira dele, de uma maneira grandiosa. Isso aconteceu também com Moisés. Isso aconteceu com Moisés na sarça ardente. E isso, meu irmão, não é diferente de hoje. Hoje continua acontecendo muitas coisas poderosas, um mover de Deus na minha vida e na tua vida, que nos faz entender que nós precisamos mudar a vida para melhor. Acontece normalmente quando nós vemos uma cura, uma restauração na nossa família, algo que Deus faz extraordinário, um milagre, um restabelecimento de alguma coisa na tua vida. Isso continua acontecendo, coisas grandiosas e poderosas nas nossas vidas. Tem pessoas que têm dom de visões, tem pessoas que têm sonhos. Foi isso que Isaías teve, uma visão. Pessoas até hoje continuam assim. Deus continua agindo poderosamente na nossa vida. Só que outras pessoas descobrem que precisam mudar para melhor através da percepção. Isaías também teve isso, porque Isaías viu a glória do Senhor e ele percebeu que ele precisava mudar, que ele precisava fazer algo diferente. Muitas vezes, meu irmão, nós somos assim. Muitas vezes nós vimos o mover de Deus, nós entendemos, nós estamos olhando as circunstâncias, as atitudes, as coisas que acontecem à nossa volta, um mundo corrompido, uma situação que não é mais aquilo que a gente espera. A gente vive num mundo de falsidade lá fora, pessoas traem, pessoas enganam, e aquilo a gente começa a perceber que a gente precisa mudar de vida. Deus começa a agir na minha vida e na tua assim também. Olha só o que Isaías disse: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. Ele percebeu. O profeta Abacuque também disse isso. Lá em Abacuque 3:2 ele disse assim: Senhor, ouvi falar da tua fama,
tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meu irmão, hoje nós precisamos ter justamente essa consciência, clamar a Deus para que Ele realize as mesmas obras. Abacuque estava clamando a Deus, o povo estava afastado, ele estava clamando: Deus, realiza em nossas vidas, eu ouvi falar de você, eu ouvi falar de ti, Deus, realiza em nossas vidas aquilo que tu realizaste nos nossos antepassados, aquilo que tu fizeste na vida dos outros. Nós precisamos clamar, meu irmão. Quando você clama a Deus, o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Isaías, é o mesmo Deus que continua operando na minha vida e na tua vida hoje. Para isso, nós precisamos perceber que nós temos que mudar, e nós precisamos clamar a Deus, clamar, declarar que nós precisamos de Deus em nossa vida, precisamos clamar por mudanças. Jesus nos ensinou isso. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 11: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Tiago disse assim: quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Aquilo que eu estava dizendo aqui agora há pouco. Muitas pessoas não conseguem o que pedem. Por que não conseguem? Por causa da motivação. O que te motiva a buscar a Deus, meu irmão? O que está te motivando a vir na igreja? É óbvio que Deus conhece os seus sonhos, Deus quer realizar os seus sonhos. Eu preguei semana passada sobre José, falei sobre isso, disse que quando ele viveu o sonho de Deus, Deus realizou os sonhos dele. Muitas vezes, meu irmão, aquilo que você está pedindo, Deus quer te dar e vai te dar. Só que se Ele te der agora, meu irmão, você se perde por causa da motivação. A motivação que você tem no teu coração, isso não é muito incomum. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo de eu fazer um propósito com Deus, financeiro por exemplo, e de repente Deus abre a porta, e quando eu estou cheio de ideia para fazer isso, fazer aquilo por Deus, e Deus, quando você consegue a bênção, parece que Deus é a última pessoa que você lembra. Começa a vir o teu desejo, a tua mudança, aquilo que você quer fazer por você, para você, e Deus fica em último lugar, quando com Deus é justamente, nós temos que entregar a primícia. É assim que funciona. Então, meu irmão, muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos errado. O que é pedir errado? É não saber falar? Não, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, que nós não sabemos como orar. O pedir errado que Jesus estava falando é da motivação. É o que te motiva a vir para a igreja e buscar ao Senhor. Simplesmente. Quando você se desliga da matéria, é claro, você quer uma boa casa, você quer dar um bom estudo para os seus filhos, quer ter um bom carro, tudo isso é lícito. Tudo isso Deus quer prosperar, Deus quer fazer isso por você. Só que o teu coração não pode estar nisso. Você precisa entender, ter essa percepção de que o teu coração não pode estar nisso. Aquilo ali é para a honra e glória do Senhor. Quando aquilo ali Deus te der, se Ele te der e amanhã Ele te pedir de volta, você vai entregar com maior amor e carinho. É isso que nós precisamos entender. Por isso que muitas vezes nós não recebemos. E a percepção espiritual, nós temos elas em dois níveis, espiritual e intelectual. A intelectual é aquela que, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos inteligência. E Deus nos dá essa inteligência para nós irmos atrás do conhecimento, buscar, ler bons livros que falam da Bíblia, ler a Bíblia Sagrada, buscar o conhecimento, a maneira intelectual da nossa inteligência, aquele culto racional, nós buscarmos o entendimento da palavra de Deus. Isso é a nossa percepção intelectual. E tem a percepção do Espírito, a percepção espiritual, que é o discernimento espiritual. Lá em 1 Coríntios 2, Paulo falou o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não são capazes de entendê-las, porque eles são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui, meu querido, esse texto aqui é muito importante para aqueles que acham que já alcançaram a santidade. Nós precisamos entender que nosso discernimento espiritual, o discernimento espiritual que Deus nos dá, Ele não nos dá para nós ficarmos julgando as pessoas. Nós não temos o discernimento espiritual para nós ficarmos decidindo quem está e quem não está com Deus. Se Deus te deu o discernimento espiritual, meu irmão, Ele te deu justamente para você entender que você precisa mudar para melhor.
espiritualmente você começa a entender o teu mundo e saber ter a humildade que você precisa mudar para melhor. Obviamente você reconhece as coisas que vêm do Espírito, porque quem tem o Espírito Santo de Deus reconhece. Mas antes de mais nada, meu irmão, o teu discernimento espiritual serve para você mudar, e não para você apontar o dedo para os outros. É assim que funciona. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Olha só, Neemias teve aquele discernimento espiritual. Lá em Neemias 1, quando ele fala da questão dos muros que foram destruídos, ele teve esse discernimento espiritual e lembrou, fez uma oração a Deus, clamando para que Deus restabelecesse com o povo a aliança que tinha feito com Moisés. O discernimento espiritual que Neemias teve. Muitas vezes, meu irmão, Deus nos dá esse discernimento justamente para nós lembrarmos da aliança que Deus tem conosco, com o nosso ministério, com a nossa família, e clamar a Deus por isso. É isso que Deus espera de nós. E aí, para nós alcançarmos a mudança, o que nós precisamos de fato para nós alcançarmos a mudança? Tudo isso aprendendo aqui com Isaías. Primeiro, a palavra de Deus diz lá em Salmos 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Primeira coisa, meu irmão, que você tem que fazer para alcançar a mudança é se apegar à palavra de Deus. É a primeira realidade que você tem que ter dentro do seu coração, de que para alcançar a mudança para melhor, a mudança para o centro da vontade de Deus no centro da tua vida, é você se apegar à palavra de Deus. Por isso que é importante a congregação, por isso que é importante você vir na igreja, por isso que é importante você não adorar a Deus simplesmente na igreja, mas sempre que você tem um tempo disponível. Talvez ontem nós viemos conversando, eu e o Marlon ainda no caminho, falando isso. Muitas vezes a gente tem um tempo disponível para nós, e Deus leva justamente em consideração quando a gente abre de repente aquele tempo de paz e tranquilidade para nós, para entregar na mão de Deus. Às vezes aquele tempo, não, agora eu vou descansar. Leia a Bíblia, busque o conhecimento. É o primeiro passo, meu irmão, para você mudar o seu relacionamento com Deus e alcançar uma vida melhor, é buscar o conhecimento da palavra. Número 2, segundo passo, não encobrir os problemas. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12. Abre lá em Hebreus 12, essa você pode abrir. Quando eu li esse texto, só esse texto já dá uma mensagem, meu irmão, sobre a questão de mudança de vida, mudar para melhor. Só nesse texto em Hebreus 12, a partir do versículo 1 ao 4. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Meu irmão, você não se livra de um problema encobrindo. Você não se livra da sujeira jogando ela para debaixo do tapete. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 1. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se você quiser ter uma mudança de vida para melhor na presença do Senhor, primeira situação que você tem que realizar, meu irmão, é enfrentar e resolver os problemas. Você tem que resolver aquilo que te afasta da presença de Deus. Olha a continuação. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui a palavra está nos dizendo, meu irmão, que Jesus desprezou a vergonha da cruz para resolver o problema meu e teu. Ele desprezou a vergonha da cruz para resolver o problema da humanidade. Tem um monte de pessoas hoje com vergonha dos seus problemas, com vergonha de resolver os seus problemas, e Deus está mandando você resolver. Esquece a vergonha, meu irmão. Ninguém aqui dentro pode te condenar pelos teus pecados. Ninguém. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que resolver. Muitas pessoas ficam escondendo os seus problemas. O que você tem que fazer? Você tem que buscar a luz da palavra, em oração, pedindo aconselhamento de pessoas que têm vida com Deus, para resolver a tua situação. A palavra de Deus nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai conhecer a verdade, meu irmão, se você buscar a verdade. Aqui tem conselheiros, tem pessoas que podem resolver, te ajudar a resolver o teu problema. Então não fica com vergonha guardando isso dentro do teu coração, porque isso vai te atrapalhar e vai te impedir de mudar a tua vida para melhor na presença de Cristo. Nós precisamos buscar sim.
isso. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Busque resolver o teu problema, não esconde o teu problema. Olha a continuação. Ninguém pode, pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É isso que eu estava falando. Quem pode te condenar aqui dentro? Ninguém pode te condenar, meu irmão, porque ninguém aqui dentro derramou o próprio sangue em favor da tua vida. E quem derramou o sangue em favor da tua vida, meu irmão, não te condena, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, começa a resolver, não deixa o teu problema embaixo do tapete. Lá em Marcos 16 tem aquele texto que fala sobre as características do verdadeiro cristão. E uma delas, Jesus disse assim, que nós teríamos autoridade para pegar as serpentes. O que são essas serpentes, meu irmão? O que são essas serpentes? Essas serpentes são os nossos pecados encobertos, são as nossas falhas, os nossos problemas que nós não queremos, que fica ali de tocaia, esperando um momento para te dar o bote e te derrubar. E você está vendo aquilo ali e você não resolve. Muitas vezes é isso. Outras vezes são aquelas serpentes que ficam se enrolando em você. E você não é só uma perna e você não dá bola. E ela vai se enrolando. Quando você vê, você está dominado por ela. São aqueles pecados que nós vamos no dia a dia nos acostumando com eles, deixando que eles vão se enrolando em nossas vidas. E quando nós vimos, meu irmão, nós estamos dominados por eles. E Jesus está dizendo, pega. Jesus está dizendo, pega a serpente. Vocês têm poder para pegar, pega e resolve, meu irmão. Uma das características, aqueles que querem ter uma vida melhor, mudar a sua vida para melhor na presença de Deus, é resolver os seus problemas. Uma outra característica é deixar o hábito de uma vida vazia. O cristão vazio, ele é tentado sempre a se acostumar com a situação que ele vive. Quem é vazio espiritualmente, ele é tentado a se acostumar. Não, tá bom, do jeito que tá bom. E Paulo foi muito claro, lá em Romanos 13, olha o que ele diz: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Os cristãos, meu irmão, acomodados, sempre inventam uma desculpa para não se envolverem na obra de Deus. Sempre inventam. Ou é o trabalho, ou é a casa, ou é a família. Sempre está arrumando uma desculpa para não se envolver na obra de Deus. E se você quer mudar a tua vida para melhor, meu irmão, você precisa entender que você tem que se envolver na obra de Deus. Jesus deixou o mesmo mandamento para mim e para você: ide e fazer discípulos. Ele vai te dar uma estratégia para você trabalhar da tua maneira. Mas, meu querido, se você quer ter uma vida melhor, você precisa sair da situação de comodidade. Parar de inventar desculpas para não fazer a obra do Senhor. Todos nós temos a mesma responsabilidade. Entenda isso. Entenda que ministério de banco acabou. Nós estamos vivendo, a salvação está mais próxima agora do que quando você creu. É isso que Paulo disse. A tua salvação, a tua redenção, a volta de Jesus, o propósito dele para a tua vida está muito mais perto agora do que quando você creu. Então para de inventar desculpa e começa a agir. Começa a fazer o que Deus está esperando que você faça, mesmo diante de todas as adversidades. É isso que diz a palavra de Deus. Uma outra questão aqui importante, para nós alcançarmos uma mudança. Número 5, desviarmos-nos do caminho de destruição. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitas vezes nós estamos trilhando por caminhos que aos nossos olhos parecem certos, mas eles nos levam à morte. O que estava dizendo aqui, meu irmão? Estava falando justamente da nossa vida. Por que eu estava aqui no começo dizendo que doeu muito esse ano? Matar os prazeres da carne. Meu irmão, lá fora, muitas vezes, as coisas são muito boas, são excelentes, e são excelentes a ponto dos nossos olhos, nós estamos bem. Aos nossos olhos aquilo é ótimo, só que aquilo vai te levar para a destruição. A tua vida lá fora, se você não entender que você precisa abandonar certas circunstâncias da tua vida, que aos teus olhos até parecem bem, dão aquele certo prazer momentâneo, ou até por algum tempo, mas no final, meu irmão, aquilo vai te levar para a destruição.
É isso que ensina a palavra do Senhor. Nós precisamos nos desviar do caminho que nos leva à destruição. Ou você pensa, falando por mim, muitas vezes, meu querido, eu tenho saudade. Ou você pensa que às vezes eu não fico me pegando, poxa, tenho sofrido tantos problemas, meus amigos lá se divertindo, são pessoas boas, são pessoas que um dia eu ainda vou ver nessa igreja, são pessoas de caráter. Só que acontece uma coisa, meu irmão, eu preciso abrir mão disso. Eu poderia simplesmente entender, não, eu vou lá, eu vou estar no meio deles e eu não vou me contaminar com as coisas erradas enfim, que o mundo hoje não serve mais para a vida que eu assumi. Só que acontece, meu irmão, que lá na frente isso iria me destruir. Isso iria me destruir. E isso destrói a tua vida muitas vezes, porque você passa a achar que você é o super poderoso e você começa a se envolver com circunstâncias que a tua vida de cristão não te levam mais para viver isso, não te permitem mais viver isso, e você fica naquele em cima do muro. E isso vai te levar para a destruição, porque com Deus, a palavra de Deus nos ensina muito claro: seja pois o teu se ensina ou não, que passar disso é procedência maligna, meu irmão. Você tem que ter atitude. Ou você muda ou converte a tua... Mudar é justamente isso, é dar outra direção. Ou você muda a direção que você está caminhando, ou as coisas vão ficar feias para você lá na frente. É isso que acontece. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes, às vezes vende-se um evangelho que tudo é uma maravilha, e Jesus disse que nós teríamos aflições. O evangelho muitas vezes é renunciar, meu irmão. É renúncia muitas vezes. Existe um prêmio? Existe. Mas existe um tempo de renúncia também na tua vida, e você precisa passar por esse tempo. Eu tenho saudade, é óbvio que eu tenho, mas eu sei que eu não posso mais voltar para lá. Se eu voltar para lá, eu jogo fora tudo que Deus tem feito na minha vida. E assim é com a sua vida também. Para nós sermos alcançados pelo Senhor, alcançar a mudança, nós precisamos ser restaurados por Ele, restaurados por Deus. Olha só, lá em 1 Reis 18 fala de Elias, quando Elias restaurou o templo, o altar do Senhor. O altar estava em ruínas e Elias foi lá e restaurou o altar. Deus nunca vai usar, meu irmão, algo quebrado, algo jogado, algo que está de qualquer jeito para fazer a obra dele. Deus vai restaurar. Para você ser usado por Deus, você precisa restaurar. E restaurar, se você for ver um trabalho de restauração, quem conhece um pouco sobre isso, você vai ver que trabalho de restauração quase sempre leva mais tempo, é mais caro, é mais dificultoso, é problema. Restauração, meu irmão, é muito mais fácil, mais barato, leva menos tempo você construir uma mansão no centro da cidade do que você restaurar um daqueles prédios que lá estão tombados pelo patrimônio. A restauração, ela é meticulosa, ela leva tempo, muitas vezes dói. Restauração é isso, dá problema. Quem já restaurou um carro, você pega um carro velho, antigo, você não vai restaurar de qualquer jeito. Você não vai fazer de qualquer jeito porque já é velho, já é antigo. Então você vai ter que fazer uma coisa que fique, meu Deus, que restauração perfeita. É assim que Deus faz com a gente. Deus restaura, sabe por quê? Para quem olhar, ver que é novo, mas você preservou a sua identidade. Deus te restaura porque Ele quer preservar a tua identidade em algo novo. Você precisa entender isso. É por isso que é importante tu entender as características, como Deus conta com as suas características. Eu sempre falo isso, é uma coisa que me incomoda, é ver gente imitando gente. As pessoas perdem a graça de Deus porque elas começam a parar de olhar para a palavra de Deus e para aquilo que Deus ministra no coração dela e agir conforme as suas características, para começar a imitar quem está na frente, quem está fazendo sucesso, quem faz e aí faz igualzinho. Começa a perder a graça de Deus, meu irmão, porque você tem características próprias que Deus espera que você use. Por isso Ele te restaura. Ele deixa tudo novo, mas a tua identidade permanece a mesma. É assim que funciona a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós precisamos mudar, meu querido, mas nós precisamos antes consertar o nosso altar com o Senhor. E aí Ele vai começar a nos usar. E isso é um processo diário. Isso é um processo diário, a todo momento, porque a gente falha, a gente conserta, a gente vai. O processo de santificação, ele só vai terminar na glória, meu irmão. O processo de santificação só termina na glória porque ele passa pelo corpo glorificado. Você não vai ter o corpo glorificado nessa carne. O mais próximo que você vai chegar do processo de santificação é a santificação moral, na estatura de Deus, moralmente, seguindo a palavra de Deus a risco. É o máximo. Ainda assim você está numa carne e você tem falhas. Então, meu querido, santo só na glória, só quando você tiver o teu corpo glorificado.
Mas você tem que buscar cada dia parecer-se mais, porque a palavra de Deus nos ensina: aqueles que dizem que estão em Cristo, que ande como Ele andou. Busque a cada dia mais o processo da santificação, em nome de Jesus, amém? Algumas verdades bíblicas aqui eu anotei que estão relacionadas às mudanças. Algumas verdades bíblicas que estão relacionadas àqueles que sofrem a mudança do Senhor em suas vidas. Primeiro, Deus faz novas todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Deus te restaura, mas faz novo todas as coisas. É isso que Deus faz, é a primeira característica, verdade bíblica, daqueles que foram restaurados pelo Senhor. Todas as coisas são novas. Deus faz do homem uma nova criatura. Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Sabe o que esse texto diz aqui, meu querido? Nova criatura não mente. Nova criatura não mente. O que Jesus falou em João 8:44? Jesus foi duro. Jesus olhou para os camaradas e disse assim: vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida e mentiroso e pai da mentira. Quem é mentiroso, meu irmão, é filho do diabo. Quem é renovado por Deus, quem tem uma vida restabelecida na presença de Deus, não mente. Não mente. Simplesmente é isso. Não tem mentirinha santa, não tem mentira. Você tem que tentar, meu irmão, e buscar a cada dia a verdade, e sempre acima de todas as coisas. É uma verdade bíblica com aqueles que foram renovados pelo poder transformador do Evangelho, é não mentir mais. E começa com uma mentirinha pequenininha e vai mentindo, e assim vai indo. E a palavra de Deus nos ensina que quem é o pai da mentira é o diabo. É mentira que a gente mente para os nossos filhos, nós mentimos para os nossos pais, mentimos para aquelas pessoas que estão à nossa volta. A verdade muitas vezes dói, mas é a verdade que tem que ser dita. É uma característica que nós precisamos entender isso. Hoje lá fora existe a mentirinha do bem, vende-se a mentirinha do bem. É óbvio, o mundo é do maligno, meu irmão. Ele é o pai da mentira. Ele vai fazer da mentira o melhor negócio. Nós somos a contramão do sistema. Uma verdade bíblica de quem é acompanhado, de quem está na visão, quem está vivendo diante de Deus, é não mentir. Se mentir, pede perdão e não faça de novo. Se mentir, pede perdão e não faça de novo. Isso é uma coisa que já aconteceu comigo. Desde que eu fui restaurado pelo Senhor, às vezes, sabe aquela coisa que sai, aquela mentira que sai assim, sem pensar? Na hora, meu irmão, o Espírito Santo já testifica, ai. E aí você já fica com aquela coisa ruim, precisa pedir perdão para Deus e tentar voltar, e aí fica pior ainda. Então, meu irmão, não adianta. Quem tem o Espírito Santo de Deus não consegue mentir. Não consegue. Se você está mentindo, meu irmão, por qualquer coisa e sempre mentindo, você precisa se consertar com Deus. Outra coisa, Deus, uma outra verdade bíblica, Deus nos resgata da religiosidade. Uma grande característica do ministério de Jesus Cristo foi combater os religiosos e a religiosidade. Foi isso que Jesus fez muitas vezes. O caso lá que ele fez aqui, quer ver? 1 Pedro 1:18 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Meu irmão, Deus quer nos livrar da religiosidade. A religiosidade, a religião, a palavra religião significa religar. Religar. A religião, ela é importante para fazer para religar você a Deus. Mas não é a religião que determina a tua salvação, meu irmão. A religião, ela é cheia de fundamentos e carregada de questões culturais muitas vezes. Meu irmão, se nós pegarmos um culto lá na África e trazermos aqui para o Brasil, eles vão chamar nós de endemoniados. Porque lá na África a cultura é outra. Se você vê um culto africano, meu irmão, você vai ficar maluco. Meu Deus, Deus opera num lugar desse? Opera.
Opera porque lá a questão cultural é outra, e a religião ela é carregada de questão cultural. Por isso que existem várias denominações, algumas mais tradicionais, algumas mais liberais, mas a verdadeira religião, meu irmão, a religião que te salva é aquela que prega o sangue de Jesus Cristo. Então Deus está aqui, Deus está lá na outra. O que você não pode é começar a achar que por causa da tua questão cultural, do teu entendimento, do teu ponto de vista de ver as coisas, você começa a achar que aquele não está com Deus, ou o outro não está com Deus, ou o outro, você começa a se tornar um religioso, e isso é um perigo, meu irmão. Hoje eu li uma frase, o Fabiano me mandou uma mensagem, ele mandou uma mensagem assim, o Fabiano está na praia, né? Não veio hoje, está curtindo a praia e tal, estudou, né, o Marlon? Aí é o seguinte, aí hoje o Fabiano mandou uma mensagem assim: meu irmão, se você não peca por medo das consequências, você é um religioso. Agora, se você não peca por amor a Deus, você é filho de Deus. E isso é verdade. Muitas vezes nós não pecamos por causa do medo das consequências, não passamos de religiosos. Foi contra esse povo que Jesus veio aqui e falou muitas vezes. Ele falou ali com relação a Nicodemos, que era um mestre, um fariseu, e ele não entendia as questões do Espírito, o mover do Espírito. É uma outra verdade bíblica, está aqui, ó, quer ver? Deus opera mudanças pelo vento do Espírito. Aí lá em João 3,8 fala assim, Jesus falando para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí perguntou Nicodemos: como pode isso? Disse Jesus: você que é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, por causa da religiosidade, meu irmão, muitas vezes nós perdemos o vento e o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quantas vezes, meu irmão, e é justamente isso, o mover do Espírito Santo é uma coisa que você não sabe de onde vem, para onde vai, você simplesmente sente um refrigério. O mesmo Espírito Santo que desceu naquele dia de Pentecostes, ele está aqui hoje. Hoje eu estava ali e estava sentindo o refrigério do Espírito Santo de Deus. Talvez pessoas religiosas, se tiverem aqui dentro, eu não acredito, mas talvez por alguma circunstância do culto, do andar do culto, você fecha o seu coração, meu irmão, e você não entende o mover do Espírito Santo, você não recebe o mover do Espírito Santo de Deus, porque ele é justamente assim, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas ele só vai se mover na tua vida quando você quebrar dentro de você a religiosidade, começar a buscar o favor do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. E nós precisamos mudar para fazer a diferença. Nós precisamos mudar por quê? Porque nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar lá para o mundo, lá fora, os verdadeiros frutos dos verdadeiros cristãos. As pessoas lá fora, meu irmão, precisam de Deus. E como é que as pessoas vão reconhecer Deus na tua vida se você não der os frutos do Espírito? Se você não mostrar os frutos do Espírito como um livro aberto que pode ser lido por qualquer um. É assim que Deus espera que seja a minha vida e a tua vida, um livro aberto que possa ser lido por qualquer um. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos seus frutos, e nós precisamos começar, meu irmão, a dar importância para isso. O Espírito Santo de Deus precisa da minha vida e da tua vida para ganhar aquelas pessoas que estão perdidas lá fora. Deus conta comigo e Deus conta com você. Deus está contando com você para ganhar a sua família. Deus está contando com você para você ganhar o teu trabalho, as pessoas do teu trabalho, ganhar o mundo. Eu não sei, de repente o teu chamado aqui dentro, meu irmão, é enorme. Você não faz ideia do que Deus espera para a tua vida. Isaías não fazia ideia. Isaías era um camarada, meu irmão, que estava garantido na vida, ele estava bem. Ele tinha um alto cargo, um alto escalão, funcionário do governo, uma família proeminente, já vinha de berço, estava tranquilo. Ele não fazia nem ideia do que Deus faria na vida dele, mas um momento de dor, um momento onde ele precisou reconhecer que ele precisava de Deus, ele necessitava de Deus na vida dele. Deus transformou a vida de Isaías. Deus transformou a vida de Isaías para algo muito maior. Provavelmente Isaías teria uma vida tranquila e seria esquecido, mas não. Até hoje nós falamos do profeta Isaías, até hoje se fala do legado de Isaías, e Deus quer fazer justamente isso com você, meu irmão. Quem vive com Deus, a sua memória não é apagada. O que é apagado é a memória do ímpio. Lá em Provérbios diz assim, que quando os ímpios perecerem, a sua memória será apagada.
A do cristão, meu irmão, o legado fica. Sempre você vai servir de referência para alguém da tua família, alguém que está próximo de você, alguém que em algum momento vai lembrar da tua vida. Nossa, ele fazia daquele jeito. É verdade, Deus estava com ele. Você vai servir de referência. Deus espera que que a gente sirva de referência para fazer a diferença. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, essa noite. Essa é a palavra que eu quero que você receba essa noite, porque nós vamos entrar num novo ano. Nós vamos entrar num ano onde nós, muitas vezes, ou a grande maioria de nós, esperamos coisas novas, esperamos mudar para melhor, esperamos mudar certas circunstâncias na nossa vida. E eu estava falando aqui no início sobre a questão da terra. Nós somos a terra, nós somos a terra. É o momento de nós prepararmos a nossa terra, presos, testificados, fundamentados no poder da palavra do Senhor. Você precisa entender que nós precisamos estar no poder da palavra do Senhor, e isso fará diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar a Deus. Queria pedir para o louvor vir aqui. Anne, a Anne está lá atrás, pode vir aqui, Anne, para a gente fazer um louvor abençoado a Deus, neste ano que está se encerrando, esta quinta-feira que o ano que vem já entra, nós estamos encerrando, fechando um ciclo de bênção em nossas vidas, fechando um ciclo de um ano, apesar dos pesares, um ano onde o favor de Deus nos alcançou. Deus está sempre com você, mesmo no silêncio, mesmo quando você acha que tudo está tranquilo demais, ou que Deus não está ouvindo a tua voz. Muitas vezes as pessoas ficam esperando Deus no barulho, na confusão, no meio da muvuca, e Deus muitas vezes, meu irmão, está no silêncio, está no silêncio. Basta você meditar na palavra de Deus, ficar em silêncio, meditar, para Deus começar a agir na tua vida, amém? Anne, canta um louvor abençoado, Anne, aquele que só você sabe cantar, para a gente orar ao Senhor, buscar mais da face de Deus, entender, meu irmão, que nós precisamos demonstrar, por meio das nossas atitudes, que nós somos filhos de Deus. É por meio das atitudes. A tua vida é o teu maior testemunho, a tua maior mensagem, meu irmão. Ontem eu estava falando para o Marlon, como essa questão de mensagens, eu estava contando as minhas mensagens, já tem quase 30 mensagens, isso em 5, 6 meses, tomei um susto, e eu falando para o Marlon, nossa, como a mensagem, a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Até hoje, todas as mensagens que eu ministrei aqui, eu não repeti nenhuma. Mas não repeti por quê? Porque o pão morre? Não, o pão não envelhece. As pessoas, o ser humano, ele aprende por repetição. É por repetição que a gente aprende. Quanto mais você ministrar acerca de um certo tema, mais as pessoas vão aprender. Até agora, eu não repeti mensagens, porque o primeiro a ser ministrado sou eu. Estou me alimentando de uma certa forma, buscando tanto o conhecimento, que Deus sempre dá algo novo. Mas é importante, meu irmão, nós guardarmos sempre a mensagem que nós aprendemos, guardarmos, relembrarmos, buscarmos sempre, ouvir mais vezes, várias vezes. Eu costumo ler um livro 2 vezes, porque sempre fica alguma coisa. Passo um texto bíblico, às vezes eu passo uma tarde lendo um texto bíblico, porque não vem, daqui a pouco clareia. Porque a gente aprende por repetição, meu irmão. Nós aprendemos por repetição. É você começar a exercer diariamente a palavra, diariamente, em todas as circunstâncias, repetindo a palavra, repetindo até o ponto que ela se torna natural. Quando ela começa a se tornar natural no teu viver, no teu ser, é onde você começa a criar dentro de você, meu irmão, a identidade de Cristo. Quando você começa a agir naturalmente. E isso só vai acontecer se você buscar todos os dias. Falha, levanta, meu irmão. A diferença entre quem vence e quem perde não é a queda, é a velocidade que você levanta. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, até o ponto que andar vai ser uma coisa natural para você. É assim que Deus vai se revelar na minha vida e na tua vida, meu irmão. Pela repetição de todo dia, buscar mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos adorar a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. Aleluia.
quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Declara: eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei, se tu és o ar que eu respiro? Tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Meu irmão, hoje é uma noite de visitação do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Se você passou, meu irmão, esse ano inteiro buscando mais da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu querido, eu quero te dizer que nesse momento o Espírito Santo de Deus está aqui para renovar, restaurar a tua vida, restaurar o teu ser, meu irmão. Você só tem que abrir o teu coração. Você só tem que esquecer, meu irmão, muitas vezes da acusação do diabo. Nesse momento ele não tem força para te acusar aqui dentro. O diabo não pode te acusar, as pessoas não podem te acusar. O Espírito Santo de Deus quer restabelecer a aliança que Deus tem com a tua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, só declara, só abre a tua boca e começa a declarar e pedir a presença do Espírito Santo de Deus. Apenas peça, meu irmão. O Espírito Santo de Deus se move aqui nesse lugar essa noite. E hoje é uma noite de restauração espiritual para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor.
meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós chegamos à tua presença, Pai. Agradecidos, meu Deus, agradecidos porque tu estás nesse lugar. Agradecido, meu Deus, porque teu Espírito Santo se move em nosso meio. Meu Deus, obrigado, meu Pai, pelo teu favor. Obrigado pela tua graça, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque até aqui tu tem nos ajudado, meu Pai. Meu Deus, esse ano que está se encerrando, meu Deus, de repente muitas coisas, meu Pai, ficaram para o próximo ano, meu Deus. Mas que a perseverança, a fé não seja abalada, meu Deus. E a nossa fé só não será abalada se nós permanecermos firmes na tua palavra. É a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos restaura, é a tua palavra que nos salva, meu Deus. Foi o teu sacrifício, meu Deus, que fez com que eu e essas pessoas aqui estivéssemos hoje. Meu Pai, coloque em nossos corações, meu Deus, o desejo de buscar mais e mais e mais a tua face, meu Deus. Quebra toda a religiosidade, meu Pai, todo sentimento de religiosidade, tudo aquilo, meu Deus, que impede, meu Pai, o mover do teu Espírito Santo. Os corações duros, aquelas pessoas, meu Deus, que muitas vezes não conseguem sentir amor pelo próximo, se alegram muitas vezes, meu Deus, com a dificuldade, com a necessidade do próximo. Meu Deus, quebra isso tudo em nossos corações, em nome de Jesus, para que o teu nome seja estabelecido, o teu reino, Pai. O teu reino é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de paz e mansidão, meu Pai. Isso é a tua palavra. Que a paz, meu Deus, esteja estabelecida nos corações, Pai. Que 2012, meu Deus, não seja um ano diferente, meu Deus, porque o tempo não muda, meu Deus. O tempo que tu nos desse, ele é igual, meu Deus. O ano tem que ser diferente porque nós precisamos mudar, Pai. Somos nós, Deus, que precisamos mudar. Nós precisamos fazer novas coisas, buscar a tua face, buscar o teu entendimento, ter mais comprometimento e comunhão contigo, meu Deus. O teu Espírito Santo está aqui neste lugar, buscando um coração verdadeiro, um só que busque, que adore em espírito e verdade. Um só, meu Deus. Aqui tem vários, aqui tem homens e mulheres clamando, buscando a ti, meu Deus, clamando para que o teu poder desça sobre a vida dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos em ti, Pai. Confiamos no poder da tua palavra, meu Deus, e declaramos sempre que a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Tudo que temos e somos, meu Pai, é para a honra e glória do teu nome. Abençoa os nossos familiares, Deus. Abençoa as nossas famílias, Pai. Abençoa aqueles que nós amamos, Deus. Abençoa, meu Deus, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos perseguiram, Pai, aqueles que nos maltrataram, aqueles que nós não esperávamos, meu Deus. Abençoa-os, Pai. Que o teu favor, que a tua graça, que a tua misericórdia alcance, meu Deus. Que a tua paz, meu Deus, o teu amor alcance essas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos por todos, meu Pai, porque quão bom e quão suave, meu Deus, é a tua presença, e que nós andemos em comunhão e união, meu Deus. Isso, meu Deus, é o que tu esperas de nós, Pai. É por isso que eu oro, meu Deus, por um ministério unido, por uma igreja unida, por um povo restabelecido e restaurado no amor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glorifica a Deus, meu irmão. Glorifica a Deus, Deus se move nesse lugar, glorifica. Não perde isso, meu irmão. Deus quer te alcançar. Abra o teu coração, porque Deus quer te alcançar, em nome de Jesus. O teu ano vai ser diferente, o favor de Deus vai te alcançar, se você abrir o teu coração a Ele, em nome de Jesus. Querendo, alabastura, querendo,
Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.